Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Vamos nós, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Vamos a gente, um dedinho de prosa, então vamos entrando, vamos aí se aconchegando, pegando café, para aquele bate-papo rápido, expansivo, onde hoje nós vamos estar falando sobre relações comigo mesmo ou consigo mesmo, vai muito de quem é que está falando isso aí. Então vamos ancorar essa chegada, esse momento, vamos olhar para isso com carinho, com leveza, e como é que está essa minha relação, né? Como é que eu estou me relacionando comigo mesmo? Como é que eu estou aí dentro desse trâmite, dentro desse processo, me observando, me analisando? Então a gente vai pegar esse olhar o quanto muitas vezes eu estou assim, não sendo a melhor pessoa para mim mesmo. Esse é um momento que eu geralmente não olho direto para vocês, porque eu estou encaminhando para as pessoas. Peço que vocês também façam o mesmo. Eu acho que hoje nós temos uma hiper, ultra, mega contribuição do quanto eu posso melhorar a minha relação comigo mesmo, né? E dentro desse trâmite, como é isso para mim? Oi, Lu, seja bem-vinda. Oi, Elô, também. Vão chegando para ficar. E vamos lá, eu ainda meio gripada, meio fonhê, mas faz parte do processo, faz parte do processo da evolução, e ainda vem aquela pergunta, né? Como é que eu estou me relacionando com essa gripe frente a mim mesma, né? Então, falar de relações, assim, foi um tema, relações, né? Então, vamos estar aí fevereiro todinho falando sobre relações, falando sobre quais são os conflitos que essas relações trazem, quer seja ela comigo mesmo, quer seja ela com o outro, quer seja com as minhas relações amorosas, quer seja dentro do meu ambiente profissional. Então, dentro de tudo isso aí, como é que eu correspondo, né? Como é que eu reajo, como é que eu lido com tudo isso aí. Então, vamos lá, começando por a gente, né? Como tudo começa por a gente, quando tudo é nós, e quando eu falo nós, é como é que a gente está? Como é que a gente está frente a essas relações? Eu estou me escutando, a gente vai falar um pouco sobre comunicação não violenta, né? Não só os 4 passos, as 4 etapas que abrangem a comunicação violenta, mas como também aquele olhar de, epa, peraí, qual é a dificuldade que eu estou tendo nessa relação em especial que está me levando a uma não percepção do que deveria ser, do que é que eu deveria observar, porque a minha relação comigo mesmo vai muito também do quanto eu sei dizer não, do quanto ali eu preciso aprender a dizer não também, do quanto frente àquela relação eu consigo ser grato àquilo ali, né? Então, dentro desse relacionamento comigo mesmo, porque a gente sempre busca o relacionamento externo, sempre busca o outro, a gente sempre quer estar com alguém, a gente sempre quer ter esse feedback do outro. A pergunta é, eu costumo ter esse diálogo interno comigo mesmo? Como é que está a minha relação? Eu consigo ficar só com a minha própria processo, né, dentro de um trâmite, dentro de uma visão, dentro desse ampliar, dessa expansão de consciência, a gente vai trazer para refletir. Por quê? Porque para que eu tenha uma boa relação comigo mesmo, a primeira coisa que eu preciso saber é aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não, muitas vezes a relações abusivas, que são externas, muitas vezes a demanda que me chega que eu vou ter ali que dar aquele freio, eu vou ter que analisar, vou ter que entrar dentro desse conceito de, epa, peraí, isso aí está ferindo os meus lados, isso aí não me cabe no momento.
E, geralmente, nós temos essa dificuldade de dizer não. Nós temos dificuldade de impor esse limite, de colocar essa regra, né, que separa o que é, para mim, aceitável, confortável, e o que, às vezes, passa essa linha invisível. E essa linha invisível dentro da relação comigo mesmo, quem tem que colocar sou eu. E muitas vezes até colocar para mim mesma. Por que para mim mesma? Porque muitas vezes, frente às demandas externas, eu não consigo ser a melhor companhia de mim mesmo. Eu consigo ser aquela pessoa agressiva comigo mesmo, eu consigo ser aquele carrasco comigo mesmo, eu consigo ser aquela pessoa que muitas vezes não se perdoa, muitas vezes traz palavras e pensamentos que lhe autodenigre, e dentro desse processo é o quanto muitas vezes eu estou me desrespeitando. Então, seria 5 dicas básicas para que você tenha uma relação consigo mesmo. Oi, oi, linda, tudo bom? Para que você tenha uma relação boa, né, consigo mesmo, com você mesmo, é aprender a dizer não. Quando você aprende a dizer não, você separa isso. Uma segunda coisa seria ser grato. Ô, Bárbara, ser grato, todo mundo fala de ser grato. Isso. O quanto muitas vezes nós não conseguimos ser grato até mesmo conosco mesmos. Bom dia, linda. Até mesmo com a gente. Até mesmo dentro desse trâmite, dentro desse conceito, onde a gente vai precisar desenvolver essa habilidade de olhar as coisas com mais carinho, de olhar as coisas com gratidão, e é aquela coisa mais profunda, porque muitas vezes não tem motivo. Semana passada eu fiz uma live mais Admara, onde a gente trouxe esse tema e foi muito lindo a live, porque assim, eu me desconectei, né, de todo o ponto da técnica em si, e dentro dessa desconexão eu trouxe a abertura para se permitir olhar para essa gratidão de uma forma muito mais aprofundada. Oi, Ju, seja bem-vinda, linda. E dentro desse olhar o quanto muitas vezes eu vou precisar fazer a junção de tudo isso. Eu vou precisar aprender a dizer não, porque muitas vezes eu não sei esse limite, eu acabo me envolvendo em relações abusivas. Muitas vezes, dentro desse contexto, por não saber dizer não, eu acabo drenando a minha energia e eu entro numa baixa frequência, onde eu começo a reclamar, né? Em vez de agradecer, eu começo a reclamar. E uma dica boa para isso é começar a fazer listas do que fazer e do que não fazer. E quando eu falo do que fazer e do que não fazer, a dica principal é do que não fazer. Por quê? Porque lista do que fazer eu acho que a gente já tem demais, né? Toda indicação, todo livro, ele traz lá o que fazer. Então, que tal a gente trabalhar nossa mente por contrário, do não fazer? Eu não deveria entrar em tais relações, eu não deveria aceitar determinadas coisas, e dentro disso a gente começar a se policiar. E lógico que sempre, né, como eu falo, essas listas, do mesmo jeito que a gente faz essa lista para incluir e montar uma rotina, a gente também ter esse olhar de tirar pessoas tóxicas das nossas relações. Observar quais são as pessoas que eu estou colocando dentro daquela relação, que muitas vezes não me dá uma abertura para eu dizer um não, não me deixa confortável dentro desse não. Muitas vezes é uma relação que, de alguma forma, traz para mim um determinado olhar, uma determinada pressão. E lógico que mexer com isso, gente, é mexer lá numa parte mais profunda das nossas feridas emocionais, que é, em especial, observar ali os nossos comportamentos frente às determinadas relações, a relações que entram na nossa vida, e muitas vezes elas entram com a nossa autorização, e depois que entram, nós não sabemos dizer não para colocar elas para fora. Então, seria um passo também, tirar as pessoas tóxicas, né, das nossas relações. Uma outra dica legal dentro de um processo de relação consigo mesmo é ler mais. E por que ler mais? Porque ler mais vai expandir
a sua mente, vai trazer novas consciências, vai trazer essa expansão, como também vai trazer conhecimentos e muitas vezes vivências que você jamais teria contato se não fosse pela leitura. E o que eu falo assim de pela leitura é porque muitas vezes você não vai ter condição de viver determinadas relações, mas através de uma boa leitura você vai ter a possibilidade, a condução de mentalmente digerir e até mesmo fazer análise de como você faria dentro daquilo ali. Lógico que a gente não está descartando a prática do planejamento, né? Do que está lá no nosso plano mental. Então, é ter ideia disso, que quando a gente está na prática, é aquela coisa do na vera, né? E uma outra dica é faça psicoterapia. E fazer, quando eu falo psicoterapia, não é terapia tradicional, ou até se você gosta, se é algo que você simpatiza, se é algo que está de boa para você, mas busque esse contato com a psicoterapia, com uma conversa orientada, para que você ajuste as suas linhas de pensamento, porque muitas vezes a nossa capacidade de pensar ela é muito cheia, né? Ela é muito grande. E dentro disso aí, a depender do momento que a gente esteja vivendo, é difícil organizar. E essa dificuldade de organizar, ela acaba muitas vezes nos conduzindo para a vida prática, onde a gente faz da nossa vida uma bagunça. E fazer da nossa vida uma bagunça vai trazer essa oportunidade, né? Fazer a psicoterapia, ela vai trazer essa oportunidade de você olhar para a sua vida como se fosse um drone, tendo aquela atenção do que é que precisa ser visto, do que é que precisa ser ajustado, do que é que precisa ali ser olhado com carinho, averiguado. E dentro dessas percepções mais ampliadas, você vai tomando as decisões que precisam ser feitas frente às determinadas situações e circunstâncias que você está vivendo, né, na sua vida. Então, quando a gente chega numa questão de observar, analisar qual é a minha melhor relação, né, como é que está a minha autorrelação, eu vou trazer aqui um pouco da comunicação não violenta. E, assim, é uma comunicação que ela, embora ainda de forma técnica, seguindo a parte de literatura, a parte de prática, ela ainda seja um pouco engessada, e quando eu falo um pouco engessada, é você perceber que é como quem tem um passo a passo para que eu me comunique de forma não violenta. E quando eu falo de forma não violenta, é para mim. E quando eu falo para mim, é dentro desse conceito, quanto muitas vezes eu não me atendo. E dentro desse não me atender, eu muitas vezes saio me violentando dentro dessas comunicações, dentro dessas relações. E quando a gente está falando de uma relação comigo mesmo, né, de uma relação de mim para mim, o quanto muitas vezes eu não me observo. O quanto muitas vezes eu não presto atenção que o que eu estou vivendo demanda de mim, muitas vezes, um afastamento, demanda de mim, muitas vezes, uma aproximação. Por quê? Porque eu não observo. E, muitas vezes, dentro dessa não observação, eu posso estar me violentando frente a essas relações, muitas vezes sendo agressiva com o meu corpo, e quando eu falo com o meu corpo, estando num lugar que não me faz bem, e dentro disso, de forma inconsciente, o meu corpo vai responder com uma dor de cabeça, vai responder com uma dor de barriga, vai responder muitas vezes com um mal-estar que eu não sei de onde vem, eu só sei que eu não me sinto bem. E isso tudo a gente tem o start inicial a partir da observação. Como é que eu tenho me observado nas minhas relações? Quais são as ações das relações que eu vivo no dia a dia, que eu observo que me traz um padrão de baixa frequência, de uma frequência mais elevada? O quanto dentro das minhas relações eu começo a observar que eu me sinto mais animada ou não, ou entra naquela coisa de realmente você entrar numa frequência, numa energia mais bad.
Então, observar é um dos primeiros passos quando a gente olha para a roda, né, das atitudes da comunicação não violenta. Então, o quanto eu preciso me observar. E dentro dessa observação, gente, não é aquela observação passiva, muitas vezes é aquela observação até ativa mesmo, de você observar que você precisa tomar uma decisão frente às situações que você está vivendo. E, às vezes, fazer nada também é uma ação, viu? Dentro disso, né, após eu observar o que está acontecendo dentro dessa comunicação, dentro dessa relação, quer seja comigo, quer seja com outro, eu vou observar quais são os sentimentos que aquilo ali está me trazendo. Eu vou começar a perceber o que que eu começo a sentir quando eu acesso determinados conteúdos. Como é que eu mudo? E quando eu digo mudo, geralmente nós estamos aí numa roda gigante, né, de emoções, onde tem coisas que me fazem ficar extremamente feliz, extremamente satisfeita, e ao mesmo tempo eu baixo, eu tenho raiva, eu tenho os meus bloqueios, eu tenho as minhas questões. Como é isso para mim? O quanto eu observo que eu chego, que eu sinto e que dentro desse sentir, como é que eu cuido, né, dessas relações? Por quê? Porque logo em seguida eu vou observar dentro das observações que eu fiz, quais são as necessidades que eu estou tendo frente àquilo ali. O que aquilo ali está me convidando para viver? O que aquilo ali está demandando de mim? Quais são os desejos que vêm ali? Quais são os valores que são exigidos por mim dentro daquilo ali? Por quê? Porque são as necessidades que vão precisar ser atendidas. Mas se eu não estiver atenta, se eu não conseguir observar quais são, o que eu estou sentindo, talvez eu não saiba atender às necessidades, né? Talvez eu não consiga atender às demandas que vêm ali, muitas vezes, a depender da situação, vem de uma forma muito, muito oculta. Então, é estar atento a quais as necessidades tá ali. Por quê? Porque a depender do tipo de comunicação, né, do tipo de relação, e lógico que aqui a gente está falando de uma relação conosco mesmo, com a gente mesmo, né? Dentro dessa relação comigo mesmo peraí, existe algo que eu precise atender como necessidade e como é que eu vou pedir isso? Como é que eu vou expressar isso? E essa parte, né, eu acho que eu vou ter proposital, porque quando a gente fala de pedido numa relação conosco mesmo, né, com a gente mesmo, a gente entra naquela do, epa, peraí, talvez eu possa esperar um pouco mais. A gente sempre se coloca no último hall da fila, no último lugarzinho daquela fila. A pergunta é, por que não ser o primeiro de tudo? Primeiro eu. Porque a gente tem esse olhar, essa criação de que eu devo ser primeiro bonzinho com o outro. E lógico, gente, saindo desse olhar do egoísmo que a sociedade muito planta e vindo para esse olhar mais direcionado no sentido de atender às minhas necessidades, porque eu observei quais são as minhas necessidades. E a pergunta, assim, para quem está aqui comigo como é isso para cada um de vocês, né? Como é atender essas necessidades? Como é olhar para tudo isso? Como é observar os meus sentimentos frente às situações, circunstâncias e que eu estou vivendo? Vocês conseguem ter essa atenção? Vocês conseguem ter esse olhar? Vocês conseguem se atender? Quem aí tem coragem de falar se consegue ou se não consegue? Porque muitas vezes é desafiador eu me atender, eu vou ter que me colocar em primeiro lugar, e me colocar em primeiro lugar é algo que eu não faço há muito tempo. Quando eu não faço isso há muito tempo, às vezes, pode ser que eu não saiba como fazer isso. E não saber como fazer isso vai me colocar numa situação constrangedora comigo mesmo. Aí a gente volta da importância da psicoterapia, né? Da importância do eu ter aquele olhar mais terapêutico frente às situações que eu estou vivendo. Eu ter um direcionamento de uma situação que eu posso estar vivendo de forma leve
e quando eu falo de forma leve pelo externo, mas internamente aquilo ali para mim está sendo um rebuliço muito grande, está sendo um furdunço, uma agonia muito grande. Então, quanto muitas vezes, eu não consigo nem ao menos parar para observar aquilo ali. E dentro desse observar, eu não consigo fazer os ajustes necessários para que eu atenda as minhas necessidades. E dentro desse atender as minhas necessidades, é fazer os pedidos necessários que precisa para mim. E isso, assim, dentro da comunicação não violenta, né, eu uso muito essa literatura do Marshall, e dentro dessa literatura, ele traz muito aquele, você se observa, você sente o que está, você observa qual é a necessidade que tem ali dentro e você faz um pedido. Como seria para você conversar mais comigo? Como faz sentido para você? Então, esse diálogo, dentro desse dedinho de hoje, né, é comigo. Como seria cada um de nós ser gentil conosco mesmo? Como seria a gente escutar o nosso corpo para saber se o nosso corpo está trazendo essa demanda que muitas vezes é agressiva? Então, esse dedinho de prosa de hoje, ele foi um dedinho de prosa, assim, bem reflexivo, né? E quando eu falo bem reflexivo, assim, lógico que cada um dentro das suas questões, e eu nas minhas também, né? Que eu não me excluo delas, é ter ideia de quanto muitas vezes a gente não consegue se ouvir, se acolher, e dentro desse acolhimento eu trouxe, assim, palavras importantes, né? Dentro de uma autorrelação, que é a questão do conforto, do entusiasmo e da motivação. O quanto muitas vezes eu me conforto, né? Eu me coloco numa situação onde eu me acolho. Quanto também eu busco entusiasmo, eu busco lá saber qual é o que eu preciso fazer. O quanto muitas vezes eu jogo, não, pô, Bárbara, você é muito boa nisso, você precisa. Porque muitas vezes é aquela voz de, pô, você não vai conseguir, você não é tão boa nisso, você... Ou seja, nossos processos de crença acabam muitas vezes tomando conta da gente dentro desses conceitos, né? Oi, linda! E dentro disso aí o quanto eu me motivo, porque motivação é o motivo que eu tenho que me leva a uma ação. E dentro de uma relação comigo mesmo, é o quanto muitas vezes eu vou precisar me acolher, né? O quanto eu vou precisar muitas vezes, oi, linda, bom dia. O quanto eu vou muitas vezes precisar ali ter o entusiasmo, porque às vezes é um momento que eu estou passando que é desafiador, e dentro desse momento desafiador, existem situações que eu vou precisar parar e me acolher, e como também eu vou ter que ter motivação para seguir dentro daquilo ali, porque muitas vezes eu estou numa situação tão ruim que eu vou precisar me motivar. Eu vou precisar buscar lá aquele ponto onde eu vou dizer, peraí, eu vou sair daqui, eu vou aceitar ser mais do que isso, eu vou aceitar fazer essa mudança, eu consigo fazer essa transformação dentro de um conceito onde eu me altero, né? E dentro dessa situação é ter ideia de que tudo isso é uma construção. E quando eu falo uma construção, é perceber, identificar que a Bárbara de ontem não conseguia dizer não para as pessoas, e hoje eu já estou mais treinada, mais fortalecida, eu já consigo observar quais são as minhas necessidades frente a determinadas relações. Então, o dedinho de prosa traz hoje os conflitos, né? Dessas relações que eu tenho comigo mesmo, dessas dificuldades que eu tenho comigo mesmo. E como é que eu enfrento essas dificuldades para que eu vá para as relações externas, já que a gente vai estar falando aí de relações amorosas, de relações com familiares. Então, terça-feira que vem a gente vai estar trazendo aí esse ponto muito importante, né? Como é que eu me relaciono com os meus familiares? Como é isso para mim? Como é como é essa parte onde eu vou observar que dentro dessas relações existe o outro, e o outro é tão próximo quanto ao ponto de me engatilhar, porque ele me conhece, muitas vezes ele convive comigo, ele sabe quais são os meus pontos fracos.
Então, dentro dessas percepções, a gente vai pegar o mês aí falando de relações, em seguida a gente vai estar falando familiares, amorosas e profissionais. Então, todas essas relações, elas trazem para a gente, dentro de um processo de autoconhecimento, contribuição. E lógico que dentro desse caminhar, desse construir, a gente vai se fortalecendo no nosso processo de autoconhecimento e de expansão da consciência. Por quê? Porque eu começo a me conhecer melhor e eu começo a viver essas relações, obtendo maior êxito dentro de um processo para mim. E por que para mim? Por quê? Porque o meu processo de evolução, embora eu esteja com outras pessoas, ele é único, né? Ele é ali algo exclusivamente meu. Então, Dadine de Prosa falou sobre isso hoje. Eu quero agradecer a todos os que estiveram aqui comigo, deixar afirmado aí a nossa parceria, Espaço que Cura com Amor. Então, estamos aí colados. Provavelmente, se não hoje, amanhã eu vou estar lançando uma enquete no grupo, onde a gente vai sair aquele encontro lá de EFT, né? Técnica de liberação emocional. Então, a gente vai fazer um encontro fechado, né, pelo Zoom. Quando eu digo fechado, para que a gente possa ter mais interação direta com as pessoas que estão ali participando. Então, venha, vai ser um encontro gratuito aí, onde você é convidado para estar com a gente, convidar outras pessoas também para fazer esse olhar, para trazer esse olhar, né, para a liberação emocional. E dentro desse trabalho, vai ser um trabalho assim maravilhoso, porque a gente vai pegar pontos, lógico, a gente vai definir um tema para que a gente consiga trabalhar, né, as demandas da maioria das pessoas que vão estar presentes com a gente, e dentro disso a gente vai estar trazendo aí algo direcionado, sim, para o processo de relação. Então, eu quero agradecer, lembrar mais uma vez que logo mais às 20 horas a gente tem constelação hoje, né? Então, quem não está no grupo aí, pede o link, bate aquela sinalzinho de fumaça que a gente manda, mas estamos aí sim direcionados, assim como o Dedinho de Prosa, num processo de expansão da consciência, de autoconhecimento e de aprimoramento, né? Então vamos lá, levando o amor e nos colocando aí para servir. Então, beijo, gente, gratidão, gratidão. Vejo vocês aí nos andamentos dos trabalhos do dia. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Fui.